Eu achava que desconectar das redes seria libertador. A primeira noite foi silenciosa, quase terapêutica. Mas 3 dias depois, algo me fez entender que o silêncio também pode ser perigoso. Meu nome é Eliman, tenho 38 anos, sou designer de interiores e moro em Manaus com minha mãe. Durante 15 anos construí minha carreira online, compartilhando projetos, conectando com clientes, vivendo praticamente dentro das telas. Até que um dia acordei e percebi, eu não controlava mais minha vida digital, ela me controlava. Foi numa terça-feira comum que tomei a decisão. Estava no sofá, scrollando sem parar, quando minha mãe passou pela sala e perguntou se eu estava bem. Levantei os olhos do celular e percebi que não sabia há quanto tempo estava ali. 2 horas. 3. O tempo simplesmente desaparecia entre os dedos, engolido por uma espiral infinita de conteúdo que eu nem lembrava de ter visto. Naquela noite decidi fazer uma desintoxicação digital completa. 30 dias sem redes sociais. Parecia simples, quase óbvio. Afinal, quantas vezes eu mesma havia dito que precisava de um detox? Mas desta vez seria real. Deletei os aplicativos do celular. Avisei alguns clientes próximos por e-mail e respirei fundo. Liberdade, finalmente. Os primeiros 3 dias foram exatamente como eu imaginava. Acordava sem a ansiedade de checar notificações. Tomava café observando a luz da manhã entrar pela janela da cozinha, algo que não fazia havia anos. Desenhei à mão, li um livro inteiro, conversei com minha mãe sobre coisas reais, não apenas respostas automáticas entre uma notificação e outra. Eu estava me redescobrindo, mas no 4º dia algo mudou. Recebi uma ligação da minha amiga Júlia. A voz dela estava trêmula, assustada. Ela me contou que uma conhecida nossa, Carol, estava sendo atacada nas redes. Fotos íntimas vazadas, comentários cruéis, perfis falsos criados para destruir sua reputação. Carol, que sempre foi tão cuidadosa, tão reservada. E eu, desconectada, não tinha visto nada. Foi como levar um soco no estômago. Enquanto eu celebrava minha liberdade digital, outra mulher estava sendo destroçada online, e eu nem sabia. A violência digital feminina não tira férias. Ela não espera você voltar do seu retiro de autocuidado. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam. Queria reinstalar tudo, mergulhar de volta, fazer alguma coisa. Mas parei. Porque se eu voltasse agora, voltaria da mesma forma que saí. Perdida, reativa, sem controle. Precisava entender o que realmente significava estar presente no mundo digital sem ser devorada por ele. Passei a noite pesquisando sobre proteção digital, segurança online, casos de violência contra mulheres na internet. Os números eram assustadores. Milhões de mulheres atacadas, expostas, silenciadas. E eu, que me considerava esperta, conectada, nunca havia realmente aprendido a me proteger. Sabia criar filtros bonitos, hashtags estratégicas, mas não sabia identificar sinais de perigo, proteger minha privacidade de verdade ou ajudar alguém em crise digital. Foi aí que percebi. Minha desintoxicação digital não podia ser uma fuga. Precisava ser uma reconstrução. Nos dias seguintes, mergulhei em um aprendizado completamente diferente. Aprendi sobre configurações de privacidade que eu nem sabia que existiam. Descobri que metade dos meus dados estava exposta sem necessidade. Entendi como funcionam os algoritmos que me prendiam em loops infinitos de conteúdo. E mais importante, comecei a entender os padrões da violência digital contra mulheres. Cada história que eu lia era um tapa na cara. Mulheres que tiveram suas vidas destruídas por ex-parceiros que vazaram fotos. Profissionais que perderam clientes por campanhas de difamação orquestradas. Meninas que desenvolveram transtornos mentais graves por cyberbullying sistemático. E em quase todos os casos, uma coisa em comum. Elas não sabiam se proteger porque ninguém nunca ensinou. No 10º dia da minha desintoxicação, Júlia me ligou de novo. Carol estava pior. Os ataques haviam escalado. Perfis falsos agora estavam enviando mensagens para clientes dela, destruindo contratos, inventando histórias. Carol estava em pânico.
pensando em desistir do trabalho, se mudar, desaparecer. Eu podia sentir a impotência na voz da Júlia, e pela primeira vez em dias, senti vontade real de voltar para as redes. Não por vício, não por fomo, mas porque talvez eu pudesse fazer algo útil agora. Mas não voltei. Ainda não. Em vez disso, usei tudo o que estava aprendendo para criar um plano. Entrei em contato com Carol por mensagem, passei todas as informações sobre como documentar os ataques, como denunciar perfis falsos de forma eficaz, como proteger seus dados. Conectei ela com grupos de apoio especializados em violência digital. Não era o suficiente. Nunca seria, mas era algo concreto. E então percebi algo que mudou tudo. Eu estava sendo mais útil agora, fora das redes, do que jamais havia sido dentro delas. Durante anos, minha presença online foi sobre likes, comentários, validação. Eu postava projetos lindos, recebia elogios, me sentia importante. Mas quando alguém realmente precisava de ajuda, eu estava ocupada demais scrollando, reagindo, consumindo. As cicatrizes digitais que muitas mulheres carregavam estavam ali, visíveis, e eu passava por elas todos os dias sem realmente ver. No 15º dia, algo em mim mudou de forma definitiva. Estava organizando meu escritório quando encontrei um caderno antigo. Nele, eu havia colado prints de comentários de ódio que recebi anos atrás. Um projeto meu havia viralizado e, junto com os elogios, vieram ataques violentos. Chamaram-me de tudo. Questionaram minha capacidade, minha aparência, minha vida pessoal. Na época, fingi que não me afetou. Postei uma resposta genérica sobre amor e luz, arquivei os prints e segui em frente. Mas nunca realmente processei aquilo. Nunca entendi que aquilo também era violência digital. E nunca aprendi a me defender de verdade. Olhando para aquelas mensagens agora, com semanas de distância das redes, com uma compreensão nova sobre resiliência digital, eu finalmente chorei. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de ter normalizado aquilo. Raiva de ter aceitado que esse era o preço de estar online. Raiva de nunca ter denunciado, documentado, lutado. Mas também senti algo novo. Clareza. Comecei a escrever. Não para postar, mas para processar. Escrevi sobre cada situação desconfortável que vivi online e ignorei. Aquele seguidor insistente que sempre comentava coisas estranhas. Aquele cliente que me encontrou em lugares físicos porque eu marcava localização em tudo. Aquelas mensagens que me faziam sentir pequena, mas que eu respondia educadamente porque era parte do trabalho. Eram cicatrizes digitais. Invisíveis para quem olhava meu feed bonito e organizado, mas profundas. E eu não estava sozinha. Milhões de mulheres carregavam as mesmas marcas, muitas bem piores que as minhas. No 20º dia, Carol me ligou. Pela primeira vez em semanas, sua voz estava firme. Ela havia conseguido derrubar a maioria dos perfis falsos. Havia documentado tudo e feito um boletim de ocorrência. Não era a vitória completa. As cicatrizes ainda estavam lá, mas ela estava lutando. E ela me agradeceu por ter ficado presente, mesmo ausente das redes. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque entendi que estar online não é sobre quantidade de tempo ou número de posts. É sobre intenção, proteção e consciência. Nos últimos 10 dias da minha desintoxicação, me preparei para voltar. Mas não da mesma forma. Refiz todas as minhas configurações de privacidade. Aprendi a usar a autenticação de 2 fatores, senhas fortes, verificação de dispositivos conectados. Estudei sobre como identificar manipulação digital, fake news, perfis falsos. Li sobre os direitos digitais das mulheres, sobre leis de proteção, sobre como denunciar crimes virtuais. E mais importante, decidi que quando voltasse, usaria minha voz de forma diferente. Mas então, no 23º dia, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Minha mãe entrou no meu quarto com o celular na mão, o rosto pálido. Alguém havia criado um perfil falso com minhas fotos e estava oferecendo serviços de design por preços absurdos, coletando dados de clientes, possivelmente aplicando golpes. Meu nome, minha reputação,
15 anos de trabalho sendo destruídos enquanto eu estava offline tentando me proteger. A ironia era cruel. Eu estava aprendendo sobre segurança digital justamente quando me tornei vítima dela. Senti o pânico subir pela garganta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular da minha mãe. Ali estavam minhas fotos, meus projetos, mas as palavras eram de outra pessoa. Os preços eram ridiculamente baixos, as promessas impossíveis. Quantas pessoas já haviam caído nesse golpe? Quantos clientes potenciais agora me viam como golpista? Pela primeira vez em 3 semanas, pensei seriamente em desistir. De tudo. Do digital, do trabalho online, da exposição. Talvez Carol estivesse certa em querer desaparecer. Talvez não valesse a pena lutar contra um sistema que parecia projetado para nos destruir. Passei aquela noite sem dormir, alternando entre raiva e desespero. Olhava para o celular desejando que os aplicativos ainda estivessem lá, para que eu pudesse responder, me defender, gritar. Mas eles não estavam. E talvez fosse melhor assim, porque se estivessem, eu teria feito tudo errado. Teria reagido com emoção, não com estratégia. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e o café já frio na mesa, tomei uma decisão diferente. Não ia fugir. Ia lutar. Mas ia lutar do jeito certo. Liguei para Carol. Pela primeira vez, fui eu quem precisava de apoio. E sabe o que ela fez? Me guiou por cada passo que eu mesma havia ensinado a ela. Documentar tudo. Fazer prints com data e hora. Identificar os perfis falsos. Reunir provas de identidade verdadeira. Preparar denúncias formais. Foi humilhante e libertador ao mesmo tempo. Humilhante porque eu, que achava que estava aprendendo tanto sobre proteção digital, descobri que ainda era vulnerável. Libertador porque percebi que nenhuma de nós precisa enfrentar isso sozinha. Passamos horas juntas, Carol e eu, desmontando o perfil falso peça por peça. Contatamos cada pessoa que havia interagido com ele, explicamos a situação, oferecemos provas da fraude, denunciamos em todas as plataformas possíveis. Fizemos boletim de ocorrência, criamos um documento público esclarecendo a situação, e durante todo esse processo, algo extraordinário aconteceu. Outras mulheres começaram a aparecer. Designers que haviam passado pelo mesmo. Profissionais de outras áreas com histórias idênticas. Cada uma oferecendo um conselho, uma estratégia, um ombro. Formamos uma rede de proteção espontânea, construída sobre nossas cicatrizes digitais compartilhadas. No 25º dia, o perfil falso foi derrubado, mas o impacto daqueles dias permaneceu, porque não foi apenas sobre recuperar minha identidade digital. Foi sobre entender que a proteção digital feminina não é uma jornada individual. É coletiva, é contínua, é resistência. Nos últimos 5 dias antes de voltar às redes, não estudei apenas ferramentas técnicas, estudei comunidade. Aprendi sobre redes de apoio digital, sobre como mulheres em diferentes países estão se organizando contra a violência online, sobre iniciativas de educação digital feminista, sobre advogadas especializadas em crimes virtuais contra mulheres. Descobri organizações que eu nem sabia que existiam, grupos que oferecem suporte psicológico gratuito para vítimas de violência digital, coletivos que ajudam a derrubar conteúdo íntimo vazado sem consentimento, profissionais que trabalham especificamente com reconstrução de reputação digital após ataques. E percebi que minha desintoxicação digital não tinha sido sobre afastamento, tinha sido sobre preparação. Preparação para voltar mais forte, mais consciente, mais conectada com as pessoas certas. No 30º dia, reinstalei os aplicativos, mas desta vez, cada clique foi intencional. Configurei privacidade máxima em tudo. Ativei todas as camadas de segurança disponíveis. Criei alertas para menções do meu nome. Salvei contatos de organizações de apoio. Documentei meu retorno com prints e datas, criando um histórico de proteção. Meu coração ainda acelerou quando vi as notificações acumuladas. Centenas delas. Mensagens de clientes preocupados, perguntas sobre o perfil falso, alguns comentários cruéis de pessoas que acreditaram no golpe. Minha primeira reação foi a ansiedade antiga,
aquela vontade de responder tudo desesperadamente. Mas respirei fundo e, em vez de mergulhar no caos, fiz algo que mudaria minha vida profissional e pessoal para sempre. Meu primeiro post após 30 dias foi diferente de tudo que eu já havia compartilhado. Não era um projeto bonito, não era uma foto perfeita. Era minha história real. A desintoxicação digital, o ataque que sofri, o medo, a raiva, o aprendizado, a rede de mulheres que me salvou. Contei sobre Carol, sobre as cicatrizes digitais que todas carregamos em silêncio, sobre como a violência digital feminina é uma epidemia invisível que só percebemos quando nos atinge. Falei sobre proteção digital não como paranoia, mas como autocuidado essencial. Compartilhei recursos, organizações, ferramentas práticas. E terminei com uma pergunta simples: quantas de vocês já passaram por algo parecido e nunca contaram? Os comentários começaram a chegar em minutos, depois em dezenas, depois em centenas. Mulheres desabafando histórias que guardavam há anos. Ataques, perseguições, vazamentos, ameaças, golpes. Cada relato era uma cicatriz digital exposta, finalmente encontrando espaço seguro para ser vista. Durante dias, aquele post foi um portal de cura coletiva. Mulheres trocando conselhos, oferecendo apoio, compartilhando estratégias de proteção. Algumas choravam nos comentários, outras raivavam, outras simplesmente agradeciam por não estarem mais sozinhas. Foi quando percebi que minha experiência não era só minha, era de milhões. E que falar sobre isso, de forma honesta e sem romantizar, era uma forma poderosa de resiliência digital coletiva. Nas semanas seguintes, minha relação com o trabalho online se transformou completamente. Continuei postando projetos, mas agora intercalava com conteúdo sobre segurança digital para mulheres. Não como especialista técnica, mas como sobrevivente compartilhando o que aprendeu na dor. Comecei a receber mensagens privadas todos os dias. Mulheres pedindo ajuda com ataques em andamento, outras querendo aprender a se proteger antes que algo acontecesse. Algumas simplesmente precisando de alguém que entendesse o trauma de ter sua identidade digital violada. Não tinha respostas para tudo. Muitas vezes só conseguia ouvir, chorar junto, indicar recursos. Mas percebi que isso já era muito, porque a solidão é uma das armas mais eficazes da violência digital. Quando você se sente sozinha, o peso é insuportável. Quando encontra a comunidade, o peso se divide. Criei um grupo privado de apoio. Começou com 10 mulheres, cresceu para 50, depois para 200. Ali, compartilhávamos não apenas histórias de dor, mas estratégias práticas de proteção. Ensinávamos umas às outras sobre senhas, privacidade, identificação de ameaças. Celebrávamos vitórias pequenas, como derrubar um perfil falso ou conseguir uma ordem de restrição digital. Mas também compartilhávamos as derrotas, porque nem sempre conseguimos, nem sempre a justiça funciona, nem sempre as plataformas respondem a tempo. E é importante falar sobre isso também, sem fingir que basta ser forte ou resiliente. 6 meses após meu retorno às redes, recebi uma mensagem que me fez chorar por horas. Era de uma jovem de 19 anos que havia lido meu post original. Ela estava sendo chantageada por um ex com fotos íntimas. Estava pensando em suicídio. Mas leu minha história, entrou no grupo de apoio, aprendeu a se defender, denunciou, buscou ajuda psicológica. A mensagem dizia simplesmente: "Você me salvou." Não com respostas mágicas, mas me mostrando que eu podia sobreviver a isso. Chorei porque entendi que aqueles 30 dias de desintoxicação digital não tinham sido sobre mim. Tinham sido preparação para poder estar presente quando alguém precisasse, para ter clareza quando tudo é caos, para oferecer luz quando outra mulher está no escuro. Hoje, quase um ano depois daquele início, olho para trás e vejo uma pessoa completamente diferente. Não sou mais ingênua sobre os perigos digitais. Não finjo mais que estar online é sempre seguro ou libertador. Não normalizo mais violência como preço da visibilidade. Mas também não fugi, não desisti, não me escondi.
Porque se todas as mulheres boas e conscientes abandonarem os espaços digitais por medo, só sobram os agressores. E eles já ocupam espaço demais. Aprendi que proteção digital não é opcional, é essencial. Que vulnerabilidade compartilhada cria comunidade. Que cicatrizes digitais podem ser transformadas em sabedoria coletiva. Que resiliência não é sobre ser invencível, mas sobre levantar toda vez que nos derrubam e ajudar outras a fazerem o mesmo. Minha mãe, que antes reclamava do tempo que eu passava no celular, agora me vê trabalhando online de forma diferente, com pausas intencionais, limites claros, propósito definido. Ela diz que voltei mais presente, mesmo estando conectada. Porque agora eu controlo minha presença digital, não o contrário. Carol virou minha sócia em um projeto novo. Consultoria de proteção digital para mulheres empreendedoras. Ensinamos desde o básico como configurar privacidade até o complexo, como lidar com crises de reputação. Não somos especialistas em tecnologia, somos especialistas em sobrevivência digital feminina. E isso tem valor. O grupo de apoio virou uma organização sem fins lucrativos. Temos psicólogas voluntárias, advogadas parceiras, uma rede de proteção real. Já ajudamos centenas de mulheres a denunciarem agressores, derrubarem conteúdo íntimo vazado, reconstruírem suas identidades digitais, recuperarem suas vidas. Não é trabalho fácil. Tem dias que o peso de tantas histórias de dor é quase insuportável. Tem noites que acordo pensando em mulheres que não conseguimos ajudar a tempo. Tem momentos que a violência digital parece uma hidra impossível de vencer. Derrubamos uma cabeça e nascem duas. Mas tem também as vitórias. A mulher que conseguiu ordem de restrição contra o stalker digital. A adolescente que aprendeu a se proteger antes de ser atacada. A profissional que reconstruiu sua reputação e voltou a trabalhar. A mãe que ensinou a filha sobre segurança online e preveniu um desastre. Cada vitória é um lembrete de que vale a pena lutar, de que a tecnologia pode ser usada para conectar e empoderar, não apenas para ferir e controlar, de que mulheres juntas são imbatíveis, mesmo nos espaços mais hostis. Se você chegou até aqui nessa história, provavelmente se identificou com alguma parte dela. Talvez você também carregue cicatrizes digitais. Talvez conheça alguém que carrega. Talvez você mesma esteja passando por algo agora e se sinta sozinha, assustada, sem saber o que fazer. Eu quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, não é culpa sua. Nunca é. Não importa o que postou, o que usou, com quem conversou. Violência digital é crime, e a culpa é sempre de quem ataca, nunca de quem é atacada. Segundo, você não está sozinha. Milhões de mulheres enfrentam isso todos os dias. Existem recursos, organizações, grupos de apoio. Existem leis, mesmo que nem sempre funcionem perfeitamente. Existem pessoas dispostas a ajudar, a lutar ao seu lado. Terceiro, você pode sobreviver a isso. Não será fácil, não será rápido, e sim, deixará marcas. Mas cicatrizes também são provas de que sobrevivemos, e sobrevivência é a primeira forma de resistência. E quarto, talvez o mais importante, sua história importa, sua voz importa, sua presença online importa. Não deixe que ninguém te silencie. Aprenda a se proteger, sim. Seja estratégica, cautelosa, consciente. Mas não desapareça, porque o mundo digital precisa de mulheres fortes, conscientes e corajosas. Aqueles 30 dias de desintoxicação digital me ensinaram que o problema nunca foi estar online. Foi estar online sem consciência, sem proteção, sem comunidade. Foi normalizar violência como preço da visibilidade. Foi carregar cicatrizes em silêncio em vez de transformá-las em sabedoria coletiva. Hoje eu uso as redes sociais todos os dias, mas uso com intenção, com limites, com propósito. E quando sinto que estou perdendo o controle, eu paro, respiro, lembro porque voltei. Lembro das mulheres que estão contando comigo. Lembro que minha presença digital consciente é um ato de resistência. As notificações ainda chegam aos montes, mas agora eu escolho quais responder e quando.
Os comentários ainda incluem alguns cruéis. Mas agora eu sei identificar, documentar, denunciar e seguir em frente sem internalizar. Os algoritmos ainda tentam me prender em loops infinitos. Mas agora eu reconheço o padrão e quebro o ciclo. E o mais importante, quando vejo sinais de que outra mulher está sendo atacada, eu não passo em silêncio. Não mais. Eu ofereço ajuda. Compartilho recursos. Conecto ela com a rede de apoio. Porque ninguém deveria enfrentar violência digital sozinha. Esta é minha história. Uma história de desconexão que virou reconexão consciente. De silêncio que virou voz. De cicatrizes que viraram sabedoria. De medo que virou força coletiva. E se você está vivendo sua própria versão desta história agora, eu quero que saiba. Você vai sobreviver. Você vai aprender. Você vai se proteger. E se quiser, você pode usar sua experiência para ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Porque nossas cicatrizes digitais não precisam nos definir. Elas podem nos transformar. E juntas, podemos transformar também o mundo digital em um espaço mais seguro para todas nós. Aqueles 30 dias mudaram minha vida. Mas não do jeito que imaginei. Não me tornei livre das redes. Me tornei livre dentro delas. E essa liberdade, consciente e protegida, é muito mais poderosa do que qualquer desconexão temporária. As cicatrizes digitais existem, são reais, profundas e dolorosas. Mas podem também ser transformadas em proteção, sabedoria e força coletiva. E essa transformação começa quando paramos de carregar nossas feridas em silêncio e começamos a compartilhá-las com propósito. Esta é a história de como 30 dias offline me prepararam para estar online de verdade, para ser presente, consciente, protegida e útil. Para usar minha voz não apenas para mostrar projetos bonitos, mas para construir uma comunidade de mulheres que se protegem mutuamente. E se minha história pode inspirar, nem que seja uma pessoa a se proteger melhor, a reconhecer sinais de perigo, a não normalizar violência, a buscar ajuda, a oferecer apoio, então valeu cada segundo daquele silêncio inicial. Valeu cada lágrima, cada medo, cada recomeço. Porque no final, não se trata de estar online ou offline. Trata-se de estar viva, consciente, protegida e conectada com as pessoas certas. Trata-se de transformar dor em propósito, cicatrizes em sabedoria, medo em coragem coletiva. E isso, nenhum algoritmo, nenhum agressor, nenhuma violência digital pode nos tirar. Porque quando mulheres se unem em torno de proteção mútua, nós nos tornamos inquebráveis. As cicatrizes digitais podem ser curadas, mas primeiro, precisamos reconhecer que elas existem. E depois, precisamos decidir se vamos carregá-las em silêncio ou transformá-las em escudos para outras mulheres. Eu escolhi transformar. E você?